Rodrigo Ferreira está dizendo que tem uma coisa que só acontece ao Botafogo. É que não gosta de ouvir essa frase, que é coisa que só acontece ao Botafogo. Como? Ele disse que o botafoguense de verdade não gosta disso, não. Vamos ver, o Rafael Almeida está dizendo que jogaria no 4-3-2-1, esse é o Botafogo, né? 4-3-2-1 com a árvore de Natal. Pelas declarações do autor, ele não mexe em esquema tático, né? 4-2-3-1. O time se posta. Mas ele puxou, a diferença para o ano passado é que ele puxou o Lúcio da linha dos armadores para a linha de dois, para o lado do Otávio. Ele perdeu o Hernani, né? E é uma troca sentida, é uma troca considerável. É uma mudança interessante, né? O Lúcio, um jogador que já atuou lá na frente, né? Sim. E ele passa. Enfim, quando ele tinha gás, ele tinha capacidade para fazer isso sem sofrer. O que pega agora, assim, é se o time não tiver ajustado para ocupar espaço, para ajudar esse tipo de marcação, ele no combate direto, com o time desorganizado, correndo para trás em contra-ataque, vai sofrer. Vai sofrer. Mas o time tem que estar ajustado para funcionar. E do jeito que vai ser o jogo, que a gente imagina que vai ser o jogo, ele não vai passar por essa situação com frequência, de correr atrás, de evitar contra-ataque. Vai ficar ali atrás. O Botafogo não, o Atlético é um time que não pode se queixar de falta de experiência. A gente fala muito de experiência em Libertadores. Grafite, Carlos Alberto, Paulo André, o Everton no gol, seleção, o Nicão, que já é um jogador também rodado, o Otávio, que é novo, mas é muito bom jogador. O time do Atlético, eu acho que tem mais potencial do que demonstrou no começo. É um time que pode crescer se passar. Nossa escalação tem o Carlos Alberto, o Globoesporte.com diz que ainda tem uma dúvida. Seria o G2 ou ele? Entre Carlos Alberto e Gedós, mas o Guido passou essa informação depois de falar com o Autuori, né? Então, pelo visto, ele tirou essa dúvida. O problema do Carlos Alberto era com relação à parte física também. Se ele tiver inteiro, deve ser o Carlos Alberto jogando por dentro. Se não tiver inteiro... Igual não vai aguentar os 90 minutos, certamente. Dificilmente. Carlos Alberto que perigou ser expulso na ida. Né? Não, é que o Guido já passou essa mesma escalação aí depois de conversar com o Autuori. O Autuori já tinha confirmado. É uma escalação que vinha sem dúvida. Então está resolvida essa dúvida do Paulo Autuori. Eu já consegui resolver o pareamento, não? Ah, tá. É porque tem aqui no site Globoesporte.com também, na cobertura do Atlético Paranaense, a história curiosa de um torcedor que foi ver o Milionários num jogo do Campeonato Colombiano, né? Foi o jogo contra o Atlético, será? O Atlético fez 2-0 no Milionário. Ih, agora estou com dificuldade de voltar lá, mas eu vou achar aqui, daqui a pouco eu mostro. Eles estrearam esse fim de semana no Colombiano, perdendo para o Independiente Medellín. E o Miguel Ángel Russo usou alguns titulares da partida de ida e que devem jogar de novo. Citou que o elenco é enxuto, enfim. Ele deve ter pelo menos 2 baixas por parte física já nesse início de temporada. Tem 2 caras no Milionários que não vão jogar. Foi esse jogo mesmo, 2-1, né? E os 2 gols saíram rapidinho, um depois do outro, né? Mas será que tá dando uma de espião? Tá passando aí tá passando os pontos fracos para o autor? Precisa ver se ele sabe, né? Chegou antes. Já estava na Colômbia. Aproveitou se o torcedor fez isso, obviamente o Atlético Paranaense pode ter feito também, né? Certamente. Certamente fez. Mandado um profissional. Não precisa nem mandar, ver o jogo ali, né? Dá para ver pela TV, tem várias opções. É mais legal ver no estádio para fazer isso. É bem melhor, concordo que é bem melhor. Você já não vai viajar para lá para pegar os caras? Vamos uma semaninha antes. Manda um cara antes e faz a análise decente. Se bem que teve dirigente defendendo que o técnico não vá treinar o próprio time, porque da TV ele pode ver melhor, né? Sandice. Se botar aquele bombrilzão. Pode fazer isso sempre, inclusive não ir nenhum jogo. Ver todos pela TV. Esse episódio me lembrou uma crônica do João Saldanha, que está numa coletânea chamada Vida que Segue, em que ele detona o Beckenbauer, porque fez uma análise da seleção brasileira depois de ter visto um jogo da seleção brasileira pela televisão. Ele falou, olha, Beckenbauer quis dar muitos detalhes à seleção brasileira vendo só pela televisão. É melhor ver no campo. Lembrou o Apolinho também, quando virou técnico do Flamengo. Que a primeira coisa que ele pediu foi uma TV, porque daqui eu só vejo Canela. Pediu para botar Tava sempre acostumado, né? Ver de cima e tal. Acostumado a ver da cabine. Para análise de desempenho, é muito melhor ver de cima. Claro. Mas ver do estádio. Não existe isso de ver a televisão e achar que é a mesma coisa. Não, gente, tem uma série de comportamentos que você não observa. O treinador tem que estar em contato com o time, pelo amor de Deus. É óbvio. Não. Mas digo, senão ele faz sempre isso, né? Ele não vai em nenhum jogo. A análise pré-jogo. Sim. Quando você vai analisar, acompanhar um treinamento de cima, enfim. Você acompanhar a bola parada do time, onde se posiciona a linha, se fora da área, se dentro da área, quem marca quem fica. Você não consegue ver essa televisão. E quem vai observar o adversário não vai ser o treinador do time. Olha a figura vai ser aqui, alguém da análise de desempenho. Antes da gente seguir, já que eu prometi, deixa eu mostrar aqui no pareamento.
André Gedeon, ele ajustou as férias para poder acompanhar o Furacão no jogo decisivo da Libertadores e aproveitou para assistir a partida do Millo. Fez um frila pelo campeonato Frilazinho. colombiano. Aí, tá aí no meio da torcida adversária, né? No meio da torcida Independente Medellín, imagino. Mostrando a camisa do Furacão. Mais de 7 mil quilômetros ele viajou para chegar lá. Eles não estão muito felizes com os brasileiros. Eles estão muito felizes. Chegam e abraçam mesmo. É um depoimento que ele deu sobre os torcedores que o receberam, né? Deu uma espionada nos caras, a torcida é muito louca, empolgante, mas acho que dá para ganhar. Estavam com 4 jogadores diferentes, tiveram uma expulsão que prejudicou o time e tomaram a virada. Falou bonito já. Conversou com o nosso repórter, Candido Nunes, que agora há pouco nos passou o boletim lá, direto de Bogotá. Torcedor, como é o nome dele? Gedeon. André Gedeon. Podia trabalhar para o pessoal do Atlético Tucumã, né? Chegar mais cedo, chegar um pouco antes do jogo. Trabalhar na logística do Atlético Tucumã, que você vai acompanhar daqui a pouquinho na participação do Lucas Gutierrez. A Viajou epopeia do 7 Atlético mil Tucumã. quilômetros e chegou para ver o jogo do fim de semana. Chegou, estava tranquilo. O Tucumano chegou na hora do jogo. É que ele fez a aclimatação antes. É diferente a aclimatação para altitude. A opção foi diferente. A opção dele foi, vou chegar chegar na hora. antes, poder gritar bastante no jogo, eu tenho que estar com o pulmão aqui funcionando. Lembrando que ainda hoje vamos mostrar aqui. Acho que ele levou a camisa do Atlético para torcer, não pegou emprestado de ninguém. Não jogou Não, contra o a Brasil. declaração- Não foi O contra o material Brasil. dele chegou junto material com chegou. ele. A declaração dele dá a entender que ele estava no meio da torcida do Milionários. É. mesmo, né? Não, mas pode Não ser. se incomodou com essa Não, coisa. qual o problema? Depois de Pô, que acontecer bom, o né? Chapecoense e Nacional, Que mudou bom, muito né? Um essa pouco relação, de né? maturidade. Isso. E não, e com a camisa do Atlético, tirou foto. Não sei se ele vai ter essa mesma liberdade. Não, hoje eu pra fazer imagino isso que ele vai hoje. se posicionar na torcida visitante, entendeu? Mas enfim, Claro. já é um avanço. Mas pode ser que É bom, também junte bom. todo mundo. Gosto de pensar que um colombiano seria recebido do mesmo jeito. O Brasil e Colômbia tem Bom, uma ainda mais tendência depois agora do cada venceu, vez sim. mais a ser esse clima, né? Também acho que sim. Acho que Ainda a tendência é cada vez mais ser países irmãos. Das demonstrações de solidariedade que os colombianos deram no acidente da Chapecoense, seria uma vergonha que a gente tratasse os colombianos de qualquer outra forma aqui no Brasil, né? Vamos seguir? Vamos em frente então? Já falamos aqui dos times. Só relembrando, né, que a nossa transmissão começa às 9h30 da noite no Sport TV, direto do El Campín para Milionários e Atlético Paranaense. Vamos lá, próximos assuntos aqui no Seleção Sport TV. Vamos falar de Copa da Primeira Liga. Primeira Liga e segundo time, né? É a combinação que a gente tem. O pessoal tá... E o terceiro treinador? E lembrando que sempre que era um movimento dos clubes para peitar o sistema. Próprios clubes não E podem eles estão esvaziar a boicotando o próprio competição. sistema. Olha, essa competição é meio complicado eu cornetar, porque eu sou de São Paulo, os times de São Paulo não disputam, eu fico vendo à distância, mas eu acho que é uma competição que perdeu completamente o sentido. Se o sentido da competição era você peitar e fazer um calendário, ela chega para atrapalhar o calendário. Não, o que está acontecendo com a E Chapecoense? o Flamengo, não, o Flamengo... quando 2 passa- jogos em 24 horas. Eram no mesmo Sim, dia, né? conseguiram atrasar para Mas eu lembro ano passado o Flamengo, que era um dos líderes do movimento, chegou a poupar o time na Primeira Liga para jogar no estadual. Então, perdeu o sentido já o ano passado. E era o motivo da Que briga. era o time que tinha camisa, tamanho e peso para brigar com a CBF, né? E poupou o time na competição que era dele, entre aspas, para privilegiar a competição estadual. Então, se é para isso, eu acho melhor sair, porque desmoraliza a briga, né? E teoricamente não faz a gente sentido tem nenhum. 2 jogaços aí muito legais. de se Flamengo ver. e Grêmio, gente. Os dois esvaziados. Para quem não é flamenguista e Que não os é clubes gremista, esvaziaram. é um baita jogo para você ver no começo do Não, ano. E o treinador não vai, porque ele vai se poupar ali, vai tomar um... E o jogo é em Brasília, né? Que Tem todo tem sentido. tudo para lotar, Tem né? todo sentido. Eu acho que não faz sentido. Tinha tudo para lutar. Pois é, tinha tudo para lotar. Repete o cenário Vira um da mini estreia do brasileiro. Diego, né? Isso. Diego estreou contra o Grêmio em né? Brasília pelo Campeonato Como ele não Brasileiro. jogou no- Segunda rodada, segundo turno? Ele não jogou no fim de semana contra o Nova Iguaçu, né? Os gols que estão passando aqui. Então ele e o Rômulo possivelmente voltam. O Everton também, enfim, está inteiro. Cadê o Campinho? Vamos começar com o Campinho, então. E o Berrio regularizado. Berrio, ontem, os internautas durante o programa ficavam mandando tweets, inclusive até cópia do que saiu no site da CBF. Bom, mas o Flamengo não vai poupar, né? O Flamengo vai jogar... Olha aí, ó, tá com pinta de time titular. Ou seja, Não é. o Flamengo, que é líder do movimento, está se portando vai como jogar. líder do movimento. Tá aí, ó. Essa escalação aí é a escalação de time titular. Sim. Quem aí não é titular? É um Flamengo Não, e Grêmio, né, gente? Esse é o time do Rômulo início, tá brigando é o time do por início da vaga temporada. com o Márcio Araújo. Mas é o time do início da temporada. É um Flamengo e Grêmio, Time né? considerado ideal para essa arrancada agora.
É verdade, é o time que tem jogado no estadual, tá todo mundo aí. Então, pelo menos decisão, assim, A decisão por Diego e Rômulo, pela parte física, não jogarem no fim de semana, foi bem em cima do laço. Então é possível também que, enfim, O Grêmio não. O Grêmio... aconteça alguma alteração de última hora, mas para preservar a parte física. Olha o Aí Grêmio, faz todo como é que tá? sentido. Bruno Grassi, Léo Moura, Rafael Thierry, Bressan, Cortez, Arthur, Michel. Tem experiência sendo feita, né? O Cortez lançado. Não, Arthur, Michel e Caio é um meio-campo todo reserva, não é? Não, o time inteiro é reserva. Fernandinho, Bolanhos e Everton. É o time reserva. O time inteiro. O Bolanhos é um cara que briga por vaga, Não, vai. mas é bom. Mas é reserva, né? E o Everton mas aí- também começou no banco a temporada. E o treinador quem que é? Quem tiver lá, Não, puder é, viajar, quem está com as esqueci o vacinas em sobrenome agora. dia, Alexandre documentos. Mendes. Emerson. Não, Alexandre Mendes. Ah, é? Ele auxiliar do que Renato. viajou? É. Mas deve estar estudando o Flamengo. Tava de olho nessa boquinha aí, então, de repente, pegar aí Opa. um time para dirigir. Não tem um torcedor que tenha ido antes lá, que possa... Viajou 3 dias antes, está em Brasília fazendo... Pior é que o turismo. Flamengo não jogou lá, né? Não, entenda o seguinte, o Nem Grêmio... viu o Flamengo jogar. O Grêmio Foi pra está na Brasília Libertadores e no Sul o Inter é ex-campeão, né? Eu acho que é penta, né? Não, acho que é ex que é evitar o Hepta. Pode ser. Não, o Hepta é com o René, não sei. Mas enfim. Já passamos por isso ontem. A cobrança vai ser em cima de não deixar o Inter, que está na Série B, ganhar de novo o estadual. Dá para entender, mas assim, não precisa ser... Você pode fazer a mesma coisa... Não sei de quem que é a frase, que sem hipocrisia ninguém vive. Tem que ter um pouco de hipocrisia, não pode ser tudo assim, escancarado. Não dá, porque assim, para que eu que torço pro Grêmio vou nesse jogo hoje? Para que eu que jogador do Grêmio, mesmo quem vai entrar em campo, se meu técnico não vai ver o jogo, que motivação eu tenho se meu técnico... Não precisa esculhambar desse jeito, Aí né? entra nesse ponto. Se joga demais no Brasil, se treina de menos. Então briga antes, não entra. Tem né? que debater Mas calendário. não teve time que não entrou? Não entra. Tudo isso é urgente, ainda mais com as mudanças da Conmebol, da temporada da Sul-Americana e da Libertadores durante o ano inteiro. Para um primeiro ano, se fez o possível, ok. Mas isso vai ter que ser discutido em Deveria breve. ter sido mais Não bem dá pra gente ter um brasileiro, conversado, gente. estruturado. Mini brasileiros do brasileiro, não faz sentido nenhum isso. Mas era esse o sonho, né? Não faz o brasileiro inteiro, né? O Atlético Paranaense, por exemplo, a partir do momento que ele foi para a Libertadores, ele falou, opa. E o Atlético era O um dos Coritiba maiores... E o Atlético era um dos maiores defensores de O Atlético foi criar-se por uma ali. questão comercial ali, né? Não foi por Financeira calendário, também. vou jogar demais. Foi por eu quero mais dinheiro, não estão me dando. Sim, vou sim. sair. Mas ele também teve um motivo ali esportivo que ele justificou. Tem a Porque motivo Libertadores, tem que esportivo me preocupar. é o que não falta, né? Você arruma o motivo que você Do quiser. jeito que E as o, coisas pior, são, e o pior é que são comercialmente organizadas. até que a Primeira Liga está conseguindo coisa muito legal, diferente, com empresa nova e tudo mais. Só que Eu acho que é mais legal pro Flamengo jogar com o Grêmio do que jogar com o Nova Iguaçu. Eu acho Isso, legal essa você é a ter- ideia original. Agora sim, mas a ideia original acabou no tempo e no espaço. Acabou. Esse é o ponto. Você tem que bancar a sua ideia. Né? Faltou. Não, mas aí eu acho que a gente entra no velho e bom problema que existiu nos anos 80 no futebol mundial, que era o mundialito, lembra? Lembra? Aquilo comercialmente inviabiliza uma Copa do Mundo. Então, peraí. Né? A própria discussão FIFA e COI sobre a Olimpíada ter ou não ali o número de times. Então, o que eu vejo é o seguinte, vai se criar um mini brasileiro. Não tem espaço para um mini brasileiro. Não tem. Não tem É melhor nada, manter o estadual. Nesse sentido, para o próprio futebol, porque na comercialmente origem falando, é melhor manter também o tem estadual. Mas é que tá. coisa Essa de- é uma questão do negócio. Não sei se é a questão dos clubes. Eu acho que os clubes não pensam entre eles. Não Por que tem os unidade clubes alguma. precisam? Não tem nenhum clube, não tem da dois clubes que CBF falem a ou- mesma língua. Não, Cada um mas por fala que a os sua clubes própria. da CBF, da Federação causa Paulista própria. ou da Carioca para discutir o que eles precisam. mas tem- O Flamengo e o Botafogo, gente, estavam do mesmo lado. Com todo respeito ao Ilharão, o Ilharão não é o Jairzinho e não é o Zico. Não pode o Flamengo e o Botafogo como instituições darem um dedinho assim, Belém, Nunca Mais de Bem, por causa do Ilharão. Assim, as coisas têm que ter um tamanho maior e brigar na justiça. O ponto para mim Esse é o ponto, na minha opinião. Eu vejo que o futebol no Brasil tem uma coisa engraçada. Os clubes se veem como rivais. Não, como inimigos mortais. Como assim, inimigos. eu Em tenho todas que as destruir. instâncias. Em todas as Rivais eles instâncias. são. Eles são dentro do rivais campo, só quando mas a todas. bola rola. Não são. Mas eles se Aqui veem não. como rivais Aqui no não. negócio. Eles se veem rivais como negócio. Sendo que é o seguinte, se eu estou chegando numa loja, Se aumentar o bolo, aumenta eu a vou comprar a camisa do meu time. É. Eu não estou preocupado em comprar do outro, não. Não tem rivalidade para isso. Então, quanto mais você se junta e faz o negócio junto, você ganha mais. Não, porque a O ideia da Flamengo e Primeira Vasco Liga... dividiram voo ano passado, gente. Sim.
O voo estava lá. Jogador da seleção. Precisa rivalidade para voar também no avião? Não, com uma coisa completa. E no momento, se eu não me engano, nem jogavam a mesma competição, ou jogavam. Mas jogava o Paulista. Era um jogo mais. Tinha jogo do era um contra o outro. Era um contra o outro. Você pode botar no meu avião? Mas, gente, aí o Martinho e o Guerreiro não podem estar dentro do mesmo avião ali para... Há quanto tempo existe a sabedoria de que se a liga for fortalecida, se o campeonato for fortalecido, é melhor para todos os clubes? E por que não se coloca em prática? Seu Einstein para decidir isso, né? Aqui a gente volta muito nesse debate de que no Brasil não existe compromisso com o campeonato, né? Nenhum. Cada clube é só Não, cada um faz só o com seu, ele mesmo. só com ele mesmo. E o problema é que o torcedor apoia esse tipo de atitude. Sim. Né? Isso é mundial. É cultural. Isso é mundial, tá? O Só torcedor que na Alemanha do Bayern não está preocupado se o Borussia está indo mal das pernas. Não, mas isso aí tudo bem. Mas o presidente do Mas Bayern e o o presidente clube- do Borussia conversam. O clube sabe o Esse é o seguinte... pro- Só que esse no é o- futebol brasileiro, os presidentes e quem tem a caneta para decidir são agem torcedores. como, não agem como Não, torcedor eles mesmo agem que... como. Sim, mas Eu eles não são... diria que eles são. Não, acho, Mas eles até, são. acho Eu não até diria que que tem eles ser. Sim. Para ser presidente Tem do paixão no Corinthians, futebol. tem que ser torcedor do Corinthians. Concordo. Para ser presidente do... Tem porque os clubes têm esse estatuto no Brasil. Não, mas mesmo que Não, aí tá. Não, gostaria. acho que tem que ser... Tem que ter um pouco de paixão também, né? Acho que tem que ter envolvimento. É. Tem que... Se você, tem que abraçar a se causa. você é o dono do negócio, você tem envolvimento de Se a qualquer gente jeito que vai pensa doer no como teu negócio, bolso. a gente não vai querer que o negócio entre em falência. Você vai querer que o negócio dê certo? Mas é que futebol, Sim, o mas sucesso não é você só pode financeiro, achar né? entre uma massa de torcedores de um mesmo time. É. Pensa no Flamengo, tem a maior torcida do Brasil. Há de haver, como há, né? O Flamengo acabou de Porque a achar pela diretoria atual do primeira Flamengo é acabou de capaz achar de- pela primeira vez na história. Então, Então, mas... errou bastante antes de chegar nesse ponto. Errou bastante, mas porque no Brasil tem o Estatuto do Clube Social também, né? Sim. Você Esse só é o grande pode problema. eleger o presidente entre os sócios. Não é questão de ser torcedor ou não ser torcedor. É de ser extremamente sócio restrito. do clube social. Frequentar a porque na piscina do origem- Flamengo para ser presidente do É Flamengo. porque na origem... Isso não precisaria, eu concordo. É que na origem era um clube pequeno mesmo, né? Depois eles se tornaram marcas nacionais. É. Esse é o problema, né? Ele virou algo de interesse público. Mas precisa dar o passo. Claro, pra precisa marca adequar. nacional no, Precisa no adequar. negócio. Mas Isso a eu questão é concordo, assim, o precisa Botafogo vai conseguir mais dinheiro, ter um calendário melhor, se ele sentar na mesa com o Flamengo, Fluminense e Vasco ou com a Federação Carioca e com a CBF? Esse é o ponto. Pra você Eu não fazer o acho que calendário precisa- da mas eu não pra acho você que fazer a precisa ter Liga. ruptura, não. Eu acho que sim, porque já esperou quantos anos para isso? Não, mas Pra não você é fazer isso. o campeonato É você com ter jogo? unidade de discussão. Mas Se os pra que clubes precisa de chegassem para intermediário, discutir com a CBF da seguinte forma, nós queremos isso, Mas a minha e questão mantivesse pra quem todo precisa mundo... de Todo mês intermediário. de agosto sai o calendário da CBF do Sim. ano seguinte. Com quando vai ter data FIFA, quando vai parar o campeonato. Nenhum clube reclama de nada. Aí no ano seguinte tem convocação, diz, o calendário, eu tô sem jogador, que absurdo, a seleção me prejudica. Cede. Faz um ano que o calendário tá publicado, ninguém diz nada. Mas mais do que isso, né? Pô. Quando tem um jogo, cede o jogador. Por que não tem um jogo da Olimpíada, por exemplo, o time de fora não cede, o Santos cede 4 jogadores e não reclama? Claro. E fica sem jogar. Não, todo e mundo pior, surpreendido. reclama. Tem jogo da reclama, seleção. e faz o reclama papel da de imprensa vítima. pra torcida ficar Não, quieta, e faz mas o não papel reclama de na vítima. prática. Quando, na verdade, você tem que impor uma condição prévia. Óbvio, né? É você ter que impor uma condição prévia, só que para isso você precisa de unidade. Quantos clubes brasileiros para negociar com um jogador? Numa mesa de Eles não têm um negociação, é bom ter unidade, né? Mas assim, é o Negociar único separado. jeito de você conseguir Gente, ganhar. não é só com a CBF. A gente acabou de ver uma das coisas mais patéticas da história do futebol, desde Adão e Eva, que foi o caso do Drogba. Por que o Corinthians, pode ser qualquer clube, para negociar com um jogador, o Corinthians precisa de intermediário, as pessoas não têm um telefone, uma agenda, contrata alguém que tem uma agenda ali, clipe, porque não é possível, gente, é patético, né? E depois você agradece você pelo fora pública, é de um ridículo sem tamanho. Agora, para negociar jogador, quantas vezes o clube paga oficialmente, que sai ali no borderô, comissão para empresário, porque intermediou... Algum clube precisa de algum empresário para apresentar jogador, você não tem um telefone, você não assina o Premier, você não consegue ver o jogo. A CBF é a mesma coisa, é um intermediário desnecessário. A CBF podia cuidar muito bem da seleção brasileira, aliás, o que ela faz melhor é cuidar da seleção. Agora, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Bahia, Sport podem fazer o campeonato. Hoje, da primeira ainda bem que a CBF organiza o Campeonato Brasileiro. Sim. Ainda bem. Sim. Se não Sim. fosse... Ia ser o tinha Flamengo ia campeonato. jogar A o Copa seu do próprio Brasil. campeonato, o Corinthians ia É jogar só o seu que próprio é a campeonato. primeira liga, ué. A Copa Exato. do Brasil, a Copa do Brasil para o ano que vem tem uma valorização no contrato de TV que só existiu porque foi a CBF quem negociou. Se tivesse partido de todos os clubes que disputam a Copa do Brasil, nunca que ia se verdade. conseguir esse mesmo Aliás, eu dinheiro. que sou cor na CBF, eu dei os parabéns hoje no meu coluna no jornal.
É difícil, né, elogiar, mas eu elogiei com gosto, porque eu achei que foi muito boa a mudança da Copa do Brasil. Que o chato da Copa do Brasil era o começo, sem graça, agora já começa valendo, o jogo já vale, não tem aquela coisa de o time querer perder de 1-0 para fazer outro jogo, o time mandar o time a 0. Eu achei bem legal. Não concordo. Eu gostei. Já vale do primeiro jogo. Destrói o equilíbrio competitivo. Mas futebol, Tudo bem. Eu achei que melhorou muito. O empate não pode classificar alguém que não tem nenhuma vantagem prévia. Não, você está jogando fora de casa. Tem o ranking, né? Então fiz O ranking o grande vai ter sempre um ranking histórico melhor do que o pequeno. Mas a partir da terceira rodada, da segunda rodada, vira pênalti. A chance do pequeno ganhar em casa é muito maior do que 2 jogos. Faz um replay. Se o calendário está acertado, você faz um replay. Você tem mais data do que número de jogos na Copa do Brasil. Falando isso aqui. Esportivamente, o melhor é o replay em caso de empate. Ter o segundo jogo. Copa da Inglaterra. Mas isso não resolve o calendário, né? Não. Você precisa abrir mais uma data. Mas existem as datas separadas para a Copa do Brasil. Elas não são... Não é uma data para cada jogo daquele time. Eu não concordo. De datas da Copa do Brasil. Não aumenta o número de datas da Copa do Brasil. Você aumenta o número de jogos daquele determinado time que empatou. O time é obrigado a ganhar. Data, você tem mais datas de Copa do Brasil do que jogos de determinado clube. Ele só vai ter que jogar de novo numa data que ele não jogaria. Só que ele vai fazer isso porque ele empatou. Como ele perdeu o jogo. Só que essa data está ocupada com outro campeonato. Mas aí ela não pode ser concomitante à Copa do Brasil. É como ele ter o segundo jogo. Antes ele podia eliminar no primeiro. O jogo precisa ter uma data separada. Não. Não é junto com a outra rodada da Copa do Brasil. Um time joga 14 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. Ele pode jogar 6. A Copa do Brasil tem 18 datas. Ela não tem 14. Existem datas de Copa do Brasil onde aquele time não entra em campo. No calendário, que ele não entra em campo. Entendi. E aí ele teria que usar essas datas para fazer o replay. Agora, Rafa, o São Paulo Motoclube no Maranhão. Nem todos os times jogam toda semana. Exatamente, era como era antes. Tem rodadas que todos os times... Não tem só entram todos os times jogando em rodada. O acerto do calendário não passa por aí especificamente. Eu usar um jogo. Aí eu fechei mais com o segundo jogo. Eu gostei mais assim, porque assim, tem o Motoclube São Paulo quinta-feira no Maranhão. Se esse jogo acabar com o jogo, a chance do Motoclube está toda nesse jogo. O jogo vale mais do que valeria, né? E cá entre nós, eu acho que se o Motoclube não ganhar do São Paulo no Maranhão, não vai ganhar no Morumbi. Então, transforma o primeiro jogo em algo melhor do que seria. Olha, o Juventude de São Paulo. Porque o problema que a gente tem hoje... Não, mas estou falando na média, né? O problema que a gente tem hoje é do time da casa querer perder de 1-0 e o time de fora botar o time reserva para viajar, porque é longe. Aí, e no jogo da volta, não é atração para o São Paulo receber o Motoclube. Então fica um jogo vazio. Imagina o Grêmio, quem mandaria? Mas dependendo do time, né? Dependendo do time. O Renato tem time, mas isso é só na primeira fase, né? Tem time que depois lota o segundo jogo em casa, o Palmeiras o ano passado e retrasado, deliberadamente, que é jogo que você vê que melhor o time repensar a tem o segundo jogo aí. Não só a primeira fase, repensar o início inteiro da competição em jogo único, mas dando a possibilidade de ter um desempate se o jogo acabar 1-1, 0-0. Isso pode ser pênalti. Você vai estar cortando o jogo do calendário do mesmo jeito. Tem um internauta aqui entre os nossos sócios atletas que manda sempre umas coisas muito bem sacadas, né? O Rodrigo Mauat Hoff. Olha a foto que ele pescou do Renato, ó, bem apropriada para o jogo de hoje. Tá pareado, não? Tá sim, bota aí bem. Aqui, ó, Renatão. Aí. Perguntando, Alexandre, como é que tá aí? Tamo bem? Desculpa, mas pressionando, tá muito formal. Sufoco. Tá muito formal isso aí. Eu acho que na hora do jogo ele não vai estar no escritório. À noite? Não. Muito formal, muito formal. Foi boa demais. Boa demais. Pelo Rodrigo. Aqui tem outro internauta dizendo, eu vou achar o nome dele para dar crédito, que a venda de ingressos não está tão pequena não. É o Lucas Pérez está dizendo que hoje teremos em torno de 40 mil pessoas no Mané Garrincha. Não dá para ter porque é um baita jogo. Mas uma expectativa levantada pelo Flamengo, que vai com o time titular. E é o mandante, né? Sim. É em Brasília, porque o mandante é o Flamengo, né? Eu acho que, assim, tem voltando, a Primeira Liga poderia ser um torneio muito legal. Sim, a ideia era boa. Muito legal. Se os clubes tivessem minimamente uma unidade existe um CEO, existe, vamos dizer assim, um corpo executivo trabalhando pelos interesses da Liga em unidade. Só que só teve um problema. Eles não tiveram essa mesma unidade na interlocução com a CBF. Que precisa. A unidade vai até o primeiro de juiz, gente. Não, mas eles entre eles hoje... um campeonato para brigar com os clubes paulistas, que o Campeonato Paulista gera muito mais dinheiro. O Campeonato Paulista hoje você não consegue quebrar. Que gera muito os clubes mais dinheiro ganham, que todos os você outros. não consegue quebrar. Os outros se juntaram para tentar fazer um campeonato deles e eles mesmos se traem. Se acabaram. Aqui, sobre o Flamengo, que a torcida está reclamando que a gente está falando pouco aqui do time, né? E um internauta perguntou, cadê o Berrio? Roda o nosso campinho de novo para a gente achar o lugar do Berrio. Será que já é hoje que entra como titular para testar? Titular não, mas deve ser relacionado. Deve jogar, né? E é no lugar do Mancoejo.
Tem jogado onde ele jogava no Atlético Nacional. Mas ele não Aí, o que joga pode pelos dois acontecer- lados? Não tem essa história? Mas ele praticamente só atuava pelo lado direito. Joga dos dois lados, mas entra sempre pelo direito. Então, né, ele pode jogar no lugar do Everton. Joga Mas pelos ele vai dois também lados, jogar com mas o pé rende invertido. bem ali pela direita. O Flamengo vai passar a ter 2 caras nos lados jogando com o pé de dentro, né? Para procurar o meio e não procurar a jogada de velocidade para a linha de fundo. E o Mancoejo tem sido testado sistematicamente pelo Zé Ricardo nessa nova função, né? Atuando invertido no lado direito, como esse E ponto foi, pelas que informações Buredinos que eu tenho, dele, foi não. ele que pediu, né? Ele chamou o Zé para conversar e falou, pô, me experimenta ali daquele lado, acho que vai dar certo e tal. foi muito bem no fim de semana. O Mancoejo tem um dos pontos fortes dele é o chute, né? Principalmente o chute longe. E aí, Boa, sim. você jogando invertido, você tem essa facilidade de cortar para dentro e chutar, né? Sim. Ele tem usado bem isso. Porque ele poderia ter sido utilizado como o Diego no jogo de domingo passado. E No lugar do Diego. Isso. O Zé Ricardo usou o Gabriel, que voltava também, não jogou no início da temporada, para sustentar o Mancoejo, continuando a se adaptar àquela nova função. Aliás, o Diego ainda não tem um reserva direto, né? Enquanto o Conca não estreia, o Alan Patrick já foi embora. na base, né? O Matheus Sávio está na Sub-20, o Lucas Paquetá também, mas o Matheus Sávio, por exemplo, fazia muito o que o Mancoejo está fazendo. De lado, né? E o Paquetá muito mais como volante, como segundo cara, para sair para o jogo de frente do que como um 10 ainda não centralizado. tem o cara dessa posição assim para substituir o Diego. Você tem que mudar alguma coisa, né? Ou muda a característica do jogador ou muda o esquema quando não tem o Diego. Mas vai passar uma parte pequena do ano com esse problema, né? Abril, maio... Já tem o Conca em forma para jogar. Mas vai ser uma das coisas interessantes para a gente observar no jogo de hoje, né? Onde entra o Berrio, o que o Zé Ricardo está pensando para ele. Sim. Né? O Flamengo começou muito bem o ano, né? Muito bem, tem que relativizar os adversários, mas os outros também estão pegando as mesmas coisas e não estão jogando. O que interessa tem é jogado muito bem o Flamengo. muito mais o desempenho, a execução do que se propõe. A tal da adaptação, o Trauco pulou. Né? O Flamengo tem o melhor de dois mundos, né? Nesse começo de temporada. Está mostrando um padrão de jogo, tem novidades interessantes, como o Mancoejo e tal, e está ganhando fácil os jogos. Sim, jogado bem. Jogos contra time pequeno, o Flamengo ganha. Esse jogo de fácil. domingo não tinha Everton, Diego e Rômulo. Você está falando de 3 em 5 caras no setor de meio campo. Você teria hoje a primeira chance de ver o Flamengo contra um time grande. Eu não estou dizendo que o Grêmio deixou de ser grande, mas o Grêmio está escalando um jogo time de esvaziado. reserva. Deixa, né? Cadê o Caio? Já está na linha com a gente? Alô, Fala, Caio. Barreto. E aí, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo tranquilo, esperando você no sofá do Seleção, mas por hora está valendo por telefone, porque você tem uma novidade importante para o torcedor de São Paulo, né, Caio? Hoje eu entro por aqui, amanhã eu vou estar participando ao vivo do programa. Barreto, eu sempre tomo muito cuidado para dar esse tipo de informação, porque a gente sabe que uma negociação envolve uma série de interesses, tem um lado do jogador, tem um lado do clube que está contratando, tem um lado do clube onde ele joga no momento, tem muita coisa envolvida. Mas hoje realmente eu recebi uma confirmação de que tanto o Jusilei, que o São Paulo já vinha conversando e parece que chegou a um acordo, como a grande novidade do dia, o Lucas Prato estaria acertado com o São Paulo. Que a intenção da diretoria seria anunciar até sábado e, de repente, fazer a apresentação já no jogo de domingo contra a Ponte Preta para tentar colocar o maior número de torcedores no estádio. Agora, nós recebemos também uma informação de que o Prato já está em São Paulo fazendo exames, né? Vai fazer exame, não está agora não, né? Vai para São Paulo fazer exame. Esses exames já são, então, provavelmente para a apresentação ao São Paulo, né, Caio? A intenção do Atlético, o Prato é um baita atacante, o tipo do atacante que todo jogador, todo clube gostaria de ter no elenco. Com a chegada do Fred, os dois ocupam o mesmo espaço e a folha salarial ficou muito alta, o Atlético precisava se desfazer de alguém. E ele tem muito valor de mercado. Então a opção inicial era a China, não chegaram a um acordo, até pela questão da seleção argentina. O Prato entende que nesse momento é importante para ele estar mais próximo aqui na América do Sul, mais próximo da Argentina, pensando em futuras convocações. O Atlético esperou uma proposta da Europa, que não chegou, a janela europeia já fechou, então não dá para ele se transferir. E aí tinha o interesse também do Palmeiras. Nesse momento parece que o Atlético entende
que é mais negócio, quando as cifras são mais ou menos as mesmas, negociar com o São Paulo, que não é um concorrente na Libertadores, do que fortalecer um rival que vai disputar a mesma competição. E aí parece que eles chegaram ao entendimento e deve ser anunciado até sábado o Prato como novo reforço de São Paulo. É um movimento, a gente a gente vinha monitorando isso, não? Falou-se isso. Tá de férias, estava um pouquinho Não, afastado. falou-se isso, mas aí já tinham negado, mas... Com esse calor todo, né? Mais especulação do que real, né? Aí é isso que o próprio Caio falou, né? Um era outro. Não está falando aqui de alegre nem nada disso. Tendo isso, que é legal até porque o São Paulo domingo é o primeiro jogo do Rogério no Morumbi, né? Se precisar ainda do Prato para lotar o estádio, já vai estar lotado por si só, mais um motivo para o torcedor se empolgar com esse jogo. Numa posição em que o São Paulo realmente buscava, né? Sim, era a mais carente. Jogador mais de ponta, carente. né? Rogério tentou que o São Paulo mais precisava. São Paulo é o time que mais perde gol, né? Contra o Osasco, contra o Audax, chutou acho que 27 bolas, uma coisa assim. Na Copa Flórida também perdeu 200. É a posição mais carente. O Chaves nem é um centroavante que está sendo usado ali, era mais um segundo atacante no Boca. O Jusilei, ok, é um bom reforço, mas o Prato, além do nível do Prato, é a posição mais carente do São Paulo. Não sei se... Vou usar esse termo, o termo bessoniano. Muda o patamar de São Paulo essa contratação. Queria saber as condições do negócio para o São Paulo. Mas depois do Maicon, que veio custando... isso, como diria, eu aprendi com um amigo meu chamado Martim Fernandes, depois se paga. Depois a gente vê como paga. Isso aí Não, o São Paulo tem o dinheiro da venda do mas Neres, estava comprometido esse dinheiro com pagamento de questões trabalhistas, salários. São Paulo está... Mas vale lembrar que está num momento de pré-candidatura eleitoral ali. Tem vários aspectos que envolvem também essa questão de bastidores aí dessas... Agora, eu acho que hoje o Prato é mais jogador que o Fred. Sim. Jogador de seleção argentina. Hoje, porque ele tem um valor de mercado para revenda, né? Que era o que o Atlético gostaria de fazer. O Fred dificilmente seria vendido por um valor alto. E o Palmeiras está quase certo com o Borja também, enfim. Eu acho que nesse caso que a gente falou, né, antes de rival, o clube ser rival ou não rival, eu concordo com o Atlético. Já que vai vender, escolher... Dentro de campo, eu não vou reforçar meu time, um time que vai concorrer comigo na Libertadores. Caio, muito obrigado pelas informações. Eu espero você aqui então amanhã no Seleção Sport TV. Combinado. Bom programa aí para vocês. Amanhã nós estamos juntos. Valeu. Obrigado ao Caio Ribeiro, que trouxe uma notícia de impacto realmente. Grande, assim. Tremenda contratação. As duas, Lucas Prato, já vamos botar então. É o maior ídolo, já vai ser o maior ídolo, o cara que mais vai vender camisa, tal. Não, ele vai mal comparando o efeito que teve 2 anos atrás quando o Palmeiras contratou o Dudu. Mas o São Paulo estava maior. amuado, né? O São Paulo não estava amuado. Os outros contratando e tudo, olhando e falando, pô, e o meu time? Falta um 9, todo mundo torcida falando muito disso. São Paulo não tem atacante nem quantidade nem qualidade. Mas o Prato chega, deixa eu passar logo essa pergunta para o Paulo Massini e para a Ana Thaís Matos, que já estão conosco no nosso estúdio em São Paulo. O Prato chega como uma certeza maior do que era o Dudu quando foi contratado pelo Palmeiras. Claro, não, sem dúvida. Sim, sem Dudu dúvida. ainda vinha com status ali de um bom jogador que está pintando, mas que vamos ver como tinha uma briga com o Palmeiras e com o Corinthians e com o São Paulo naquela época, vamos dizer assim. Era o que foi o ânimo, foi o chapéu, a história do chapéu. Foi mais pelo clube se posicionar, autoestima. no mercado do que qualquer outra coisa. Foi autoestima de falar, nossa, meu time contratou esse cara. Pô, e o Prato vai chegar, jogar, fazer gol, não vai ficar com saudade do tango, não vai ficar com saudade do churrasco, do chimarrão. Tá até mais perto agora, né? Geograficamente. E São Paulo tem churrascaria argentina, dá com pauta, né? Tá tranquilo para ele. Boa tarde, Massini. Boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, Barreto? Boa tarde. Voltou de férias, né? Tá bronzeado. Teve isso. Tivemos esse evento aí essa semana. Fazer o quê, né? Tá na legislação trabalhista, tive que me apresentar. Fala, Massa. Beleza? Bom, na minha visão... Opa, desculpa, Massini. Massini, desculpa, a gente está com um probleminha no seu microfone. Deixa eu pedir primeiro a avaliação da Ana, enquanto a gente tenta resolver esse probleminha aí. Diga, Ana. Eu achei muito legal essa notícia do Prato, né? Ele é um jogador que chegou no Brasil e imediatamente o torcedor do futebol brasileiro, não só do Atlético Mineiro, se identificou muito rápido com o Prato. Então,
todos os clubes, sempre que podiam, falavam um pouco no nome do Prato. Eu acho que ele tem uma aceitação muito grande no mercado nacional, por tudo que ele fez no Atlético Mineiro e, claro, por ser, né, um grande jogador. O Atlético Mineiro colocou o Lucas Prato até na seleção argentina. No final do ano passado, teve o interesse por parte da patrocinadora do Palmeiras em relação ao Lucas Prato, muito por conta da insatisfação dos atacantes que estavam lá no Palmeiras. E aí aparece esse negócio com o São Paulo, um baita negócio legal. Eu acho que é um atacante que já chega vestindo a camisa 9 de São Paulo para jogar. E com essa negociação, não querendo reforçar um rival, né, não facilitando para ir para o Palmeiras e a chegada no São Paulo, eu acho que é a cereja aí de um bolo que ainda está em formação do São Paulo. Acho que não é nem a cereja, acho que é a farinha de trigo mesmo ali, porque ele vai ser o jogador de fato que o São Paulo precisa, mais do que qualquer coisa, porque além da liderança técnica, ele tem uma liderança de profissional, né, e falta um pouco isso, eu acho, nesse elenco atual do São Paulo. Então, acho que é uma grande contratação do futebol paulista, uma grande contratação do São Paulo, acertou em cheio aí a contratação do Lucas Prato, tricolor. Paulo Massini, câmbio. Meu amigo, câmbio, terra. Estamos te ouvindo, diga lá. Legal. Olha, acho que todos nós temos direito a ter uma avaliação sobre um jogador. O Lucas Prato, para mim, chega e para o São Paulo ele será melhor do que os outros camisas 9 dos outros 3 grandes clubes. Concordo. Por quê? Porque os outros têm algumas outras opções. O Corinthians não tem tanto, tem o Jô e mais algum. O Ricardo Oliveira, agora chegou o Kaique, né? O Palmeiras tem 3, 4, talvez o Borja chegue, são 4. Não é questão de quantidade, mas o São Paulo precisa muito de uma liderança como o Prato, precisa muito de um cara que joga de 9, joga de lado, volta, marca volante, fecha espaço, é um cara que se entrega no jogo. A torcida do São Paulo vai se apaixonar pelo Prato em 2 minutos. Em 2 minutos. Em 10 minutos de jogo, o Prato já vai estar no coração do torcedor do São Paulo. E vai crescer muito o futebol do Chaves. Porque o que se cobra do Chaves é que ele faça todos os gols ou aproveite melhor as oportunidades que cria. E o Chaves, mais do lado de campo, vai proporcionar ao Rogério ter um trio com Cueva, Chaves e Prato. O São Paulo, para mim, muda. É outro time agora. Se tiver cabeça, contratar mais um meio-campista e dar tempo para o Rogério, eu acho que o São Paulo pode fazer um grande ano. Excelente contratação do Lucas Prato. São Paulo que, como você está vendo, aí enfrenta o Moto Clube, né, amanhã no Castelão pela Copa do Brasil no modelo novo que nós discutimos aqui no primeiro bloco. Posso usar um termo que o Vitão vai gostar? O Prato Direto da ZL? Direto da ZL. O Prato é o franchise player. Franchise player do São Paulo. Franchise player seria o quê, Vitão? A fronice suprema? Não, é o apocalipse. O Armagedon. Total, é o apocalipse não Redux Coming Soon. É o cara que vai vender camisa, é isso? Isso. O cara que vai vender camisa. Cara que vai vender. Não, é que vai liderar o time em campo mesmo. Não, tecnicamente é um... O que vai bater o pênalti, vai bater as faltas. O Prato se apresentar o que se espera dele. É o franchise. É o dono do time. Não, ele é o melhor de 2 mundos. Ele é o prato para servir o bolo, é isso? Vamos apelar, então, aqui nessas piadinhas. Olha só, ele vai vender camisa e vai fazer gol. Ele é o melhor de 2 mundos. Se ele render o que a gente espera dele. E é difícil que não renda, né? Ele chega com essa expectativa. Imaginar. E ele é um 9 que joga bem quando não faz gol. Porque tem aqueles 9 que quando faz gol você bate pau, quando faz gol você quer socar a mãe dele. Né? E ele não é um pode jogador... mais isso. Não, você só quer, você quer na vontade. Agora, esse tipo de jogador é um cara que faz gol, mas quando não faz gol ele participa, ele inclusive na marcação. Clube no Brasil que tinha 2 camisas 9. Era o Atlético. Sim. Que se dava ao luxo de ter o Prato como reserva. E o Flamengo? Não, mas é um luxo caríssimo, né? De outro nível. Enfim, o Cruzeiro usa Sobis e Ábila na frente. Não, mas que você fala assim, aquele cara que tem banca de titular. Guerreiro e Leandro Damião. Com a torcida reclamando que o Viseu é que tinha que jogar. Mas o nível é mais baixo. Não é incontestável como é o Atlético tinha um problema para administrar. Tinha, até de vaidade. Bola para jogar e dinheiro para pagar. E aquela coisa que o problema é bom, o problema ou para ser sacrificado pelo esquema. É ruim. Sim.
Porque a comparação não foi boa. O Damião era reserva. Ele veio numa situação. Ano passado a situação ajudou, porque o Fred não estava na Copa do Brasil. 9, nem o Palmeiras, que tem 80 jogadores por posição, tem. O fato do Fred não estar na Copa do Brasil. Não, no Palmeiras agora. Deu problema no Atlético. Deu para se levar ali os dois em banho-maria. Não dá para você ter um jogador desse tamanho, ou do Fred ou do Prado no banco. Não problema dá. Bom, problema é o inferno. Ninguém quer ter problema. Mas o Palmeiras não tem um incontestável. E tem um cara que foi contratado para isso, mas não resolveu. Para completar o que o Eric disse, eu dizer o seguinte, o Borja vai chegar agora, vai vestir a camisa. Muito lógico. Não vai competir com os outros. Não tem discussão. Não tem. Pode até fracassar. Não, isso é outra história. Mas chega com outro peso. Que é mais ou menos a chegada do Prato no São Paulo. Ontem eu estava dizendo isso aqui. O William até falou, olha, é um jogador jovem de outro país. Então ele ainda tem algumas variantes ali que em algum momento podem dar errado. Só que você contrata com o quê? Você contrata com o que você já viu, né? Claro que você pode tentar avaliar o potencial. Então, pelo que você já viu, contrata o Borja agora. Né? Sim. Correndo. Sim. Com o Lucas Prato, então, ele é de outro país, mas já está ambientado no futebol brasileiro. É brasileiro. Atualmente ele sabe jogar no Brasil. E não é tão jovem, é um cara que já está testado. Você sabe o que ele joga. Ele vai entrar e vai render. Vai render. Não tem a única coisa no São Paulo que... O Prato... Oi, Ana. O Prato é um jogador que eu fiz alguns jogos do Prato já, né? Ele é um cara que muda muito o ambiente do jogo. Não só, e vocês falavam sobre o fato dele não só fazer gols, né? Mas ele muda de fato o ambiente, ele puxa muitos outros jogadores para o lado dele, né? E eu acho que, olhando além do futebol, dos gols, claro, é o mais importante para a contratação do Prato, eu acho que é uma questão de organização de time, de liderança muito importante para o São Paulo, porque ele é um jogador que ele não é líder porque ele vai na câmera falar bravo contra os outros jogadores ou porque ele vai falar alguma frase de efeito. Ele é líder dentro de campo, assim, ele vai, joga bem e ele convence os outros que se dedicar dentro de campo pode fazer com que o time jogue melhor. Então, eu acho que aí é a grande questão da personalidade do Lucas Prato e porque, além dos gols, ele vai fazer tão bem para o São Paulo. E eu acho que determinante nessa negociação, Barreto, é até uma informação, foi a vontade do Prato, porque no final do ano passado ele já tinha manifestado o interesse de deixar o Atlético Mineiro. Ele ficou muito descontente com a postura que aconteceu com ele no ano passado, aquela alternância entre ele e o Fred, aquele rodízio, entre aspas, né? Apesar do Fred não poder disputar a Copa do Brasil, mas o rodízio que foi feito entre ele e o Fred durante a competição, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ele já tinha ficado insatisfeito com essa situação. No final do ano passado, no jogo contra o Palmeiras, inclusive, a informação que eu consegui lá em Belo Horizonte é que ele até já tinha entregado a casa dele no final do ano, só voltaria a alugar uma nova casa se permanecesse no Atlético. Voltou para a pré-temporada, mas já com o desejo de deixar o clube, porque acredita que conseguiria mais espaço sem ter essa competição com o Fred. E, de fato, tem essa competição com o Fred dentro do time. Não tem jeito, né? O ano passado o Marcelo não conseguiu administrar isso. E talvez por temer que esse ano acontecesse a mesma coisa, o Prato foi insistente nessa saída e acabou determinando para a ida dele para o São Paulo. Mas ele é um jogador que muda muito o ambiente. É um cara que vai fazer muito bem para o São Paulo. Como o Massini disse, ele encostou na bola, a torcida do São Paulo já vai estar bem impressionada com o estilo do Lucas Prato. Depois de assinar, né, Ana? Vamos fazer essa ressalva, claro. Porque às vezes o cara tá passando pela televisão e ouve, o Massini falou que o São Paulo contratou o Prato. Calma, não está assinado ainda, tem chance. Falando da possível contratação do Prato, não é? Agora, o São Paulo que gastou um dinheirão com o Douglas, com o Maicon para ser líder, né? O cara que é líder. Trouxe o Lugano de volta para ajudar. O Rogério como técnico. E agora contratou um líder. Entendeu? O Prato é um líder técnico, o Prato é um cara de grupo. Tanto que ele ficou com o Fred lá, ficou insatisfeito, mas você não viu na mídia ele reclamar. O ambiente com os jogadores do Atlético também não era ruim. Prato e Fred, pelo que eu sei, convivem bem, né? É um ambiente saudável. Agora, queria entender o Atlético, né? Porque você contratar o Fred é um grande cara, um grande jogador. Mas quem vai poder ajudar mais o Atlético? O Prato, que quase não se machuca, é um jogador forte, ou o Fred? Essa é a pergunta que eu faço.
O erro foi contratar lá atrás. Foi errado. Mas agora, para mim, ela é uma venda absolutamente compreensível. Mas vai ter uma reação negativa da torcida do Atlético. Eu acho que tem, mas gera receita para o clube que está precisando de receita. Será que o São Paulo tem tanto mais receita e dinheiro que o Atlético? Eu não sei os valores. E dá uma segurada na folha de pagamento também, né? Sim. O Atlético tem estourado. Ano passado montou time para ganhar tudo, né? E não ganhou. O Atlético, desde 2010, quando o seu prefeito, agora atual prefeito da cidade, assumiu a presidência, está depenando o cofre todo ano. Mas onde é que essa conta chega? O torcedor do Atlético sempre reage muito veementemente quando a gente trata aqui desse assunto. O objetivo é que o clube tem um patrimônio que sustenta esse gasto. Você que acompanha mais de perto as finanças dos clubes, onde é que essa conta vai? Quando é que essa conta vai ser cobrada? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Essa é a grande pergunta que não quer calar. Em algum momento chega. Em algum momento ela vai chegar. E aí precisa ver qual é o no campo, porque você vai ter que adequar. Você vai sentir. Vai ter que ter um ajuste. Mas, gente, já é muito tempo. Você está falando de 2010. De 2010 a 2000 começo de 2010. 2013 ganhou a Libertadores. O Atlético é o clube que mais se endividou nos últimos tempos no futebol brasileiro. Que mais aumentou dívida? Não é a maior dívida do futebol brasileiro. Não é a maior dívida. É do Botafogo. Né? Mas é o tem clube... menos receita que times de Rio e São Paulo. E que vem fazendo. O patrocínio dele de camisa vai ser renovado por um valor diferente, porque está sendo feito um reajuste em todos os valores pagos de patrocínio. E o clube vai ter que viver nessa realidade, está se adequando. O grande problema é, se você não tiver o fluxo de caixa para pagar todos os salários, é onde você vai ter problema. Dinheiro de contratação, vende jogador, compra jogador, o Atlético vende muito bem, o Prato é mais um exemplo. Consegue trazer o dinheiro, mas ele precisa estar com pelo menos a folha salarial. O São Paulo comprou o Prato? Sim, né? Ainda não. Essa... Caio passou que fechou o acordo, né? Pode ter sido um empréstimo? Pode ter sido um empréstimo. Mas acho, pela configuração toda que vinha sendo... alivia a folha e não perde patrimônio de venda para a Europa em julho. Claro. Né? Mas pelo que vinha sendo especulado, até pelo próprio assédio do Palmeiras, é difícil que você não tenha arrecadado dinheiro nessa venda, né? O empréstimo seria, que realmente a gente não tem a confirmação se foi venda ou empréstimo, mas o empréstimo seria uma opção inteligente do Atlético. E que o São Paulo aceitaria numa boa. Não conseguiu vender hoje, já fecharam as janelas. Né? A janela europeia está fechada e na China os negócios estão parados por causa do ano novo. Calendário lunar, né? Em janela europeia, meio de temporada, seria mais uma vez o São Paulo com uma solução paliativa, uma solução que seria estranho. Seria estranho porque fizeram ano passado. Foi muito criticado, né? Porque na hora de... E agora? Aí gasta 6 milhões de euros para contratar? Como fez com o Maicon? Perdeu o Caleri? O Caleri perdeu, né? Mas o Caleri chegou sabendo que perdia, né? Eu lembro que... É que não se sabia que chegaria tão longe da Libertadores como chegou. A torcida do São Paulo, me lembro que no ano passado reclamou muito de mim quando eu disse que esse tipo de negócio não vale a pena. Mas não vale. Porque o Caleri entra em campo e faz um gol, aí o pessoal bota no Twitter. Ei, Barreto, tá vendo? Vale a pena. Quem não tem que pensar assim é a diretoria do clube. Sim. Mas o torcedor achar incrível o Caleri entrar e fazer o gol. O atleticano agora aqui já deu com a orelha quente. É o mesmo que vai xingar se o jogador sair depois. Porque o papo todo no São Paulo nessa virada de temporada, e já falando em eleição em abril, é de colocar o clube nos trilhos nessa questão financeira. Começa que já é ridículo uma eleição em abril. Né? Isso é absolutamente... Né? São Paulo precisa rever isso urgentemente. Não sei, atrapalha todo o planejamento. Eu acho pior aquela em janeiro, que o cara que contratou, renovou com o técnico, depois chegou outro presidente que quer demitir o técnico. A melhor eleição... Não, tem que ser dezembro. Acabou. Começo de temporada, gente. É como demitir ou trocar treinador. Começo, fim de temporada. Eu acho abril bem no meio da mudança para o brasileiro. Que abril exige do dirigente, Martim, ter atitude política ali durante 4 meses do ano. É complicado demais. Boa tarde a todos. Deu tempo, sim, da gente conversar com muita gente atrás de alguma confirmação nesse sentido. E a gente tem algumas informações. Um pouquinho mais cedo, o produtor aqui da TV Globo Minas, Luiz Martini, conversou com o empresário do Prato. O que ele disse? Há uma proposta do São Paulo. Está fechado? Não. O Prato, nesse momento, jogaria inclusive amanhã contra o Joinville. O Atlético treina agora à tarde. Acho que a gente vai ter alguma definição nesse sentido, a partir da presença ou ausência do Prato nesse treinamento.
Existe a possibilidade até dele conversar com a imprensa, porque pelo menos um jogador do Atlético sempre fala com os jornalistas. Se esse jogador for o Lucas Prato, a gente pode ter algum tipo de confirmação ou de desconfirmação em relação a essa negociação com o São Paulo. O que a gente sabe, vamos fazer um percurso histórico desses últimos meses do Prato aqui em Belo Horizonte, aqui no Atlético. No início do ano passado, chegou para o Lucas Prato uma proposta para o Atlético, por esse jogador, de um clube chinês, de cerca de 15 milhões de euros. Era uma proposta muito boa, mas que o Atlético entendia que não era suficiente. O Atlético estipulou naquele momento um preço de 20 milhões de euros, que não foi alcançado na janela de janeiro de 2016. No meio do ano, o Atlético já tinha sido eliminado da Taça Libertadores e entendia que até 15 milhões de euros, para uma proposta nesse valor, o Prato seria negociado. Chegou uma proposta da China de 7 milhões e meio, um pouquinho mais. O Atlético considerou baixa e não fez a negociação. O Fred chegou ao Atlético. O time passou a ter 2 centroavantes com altos salários. Isso passou a ser um peso na folha salarial atleticana. Então o Atlético passou a entender o Prato como um jogador negociável, mas não a qualquer preço, mas sim por um preço que ele considera um preço que vale realmente o atacante argentino. Qual seria esse valor? Entre 10 e 15 milhões de euros. Mas aí surgiu um fato novo nessa história. O Atlético ficou o tempo todo esperando essa proposta, que poderia vir do mercado chinês, já que nas 2 janelas anteriores já tinha tido interesse, mas o Prato foi convocado para a seleção argentina. E aí acho que mudou tudo na cabeça do Lucas Prato. Recentemente ele deu uma entrevista dizendo que para a China não vai. E aí o Atlético passou a esperar uma proposta do futebol europeu. A janela se fechou na última semana, agora o Prato só poderia sair com o acordo dele e com uma proposta financeiramente vantajosa para o Atlético, uma proposta de outro clube brasileiro. É aí que entra o São Paulo, é aí que surge esse interesse. A proposta está na mesa do Atlético, é uma boa proposta, a informação que a gente tem, mas não está fechada. O que pode ter acontecido foi um ajuste com o jogador, um acordo com o atleta, para se definir essa situação com o Atlético nos próximos dias. Não é simples a situação dos percentuais do Prato também, é importante que a gente frise isso. Quando o Atlético contratou o jogador, em janeiro de 2015, o Atlético adquiriu 60% dos direitos do Prato. 20% são de um investidor que auxiliou o Atlético nessa contratação naquele momento. E outros 20% ficaram para o Vélez Sarsfield. Então, o acerto tem que ser com as 3 partes. Há a possibilidade de acerto? Eu diria que sim. Acho até que é o mais provável. Porque o Prato não é que esteja insatisfeito com a reserva, que ele acabou de ser utilizado como titular, foi bem. O Roger deu entrevista dizendo que pensa nessa formação seguidamente. Mas o fato é que o Prato precisa jogar para ir à Copa do Mundo e agora ele tem essa perspectiva. Porque o Bausa, ex-técnico do São Paulo, tem convocado o Prato e na seleção ele tem ido bem. Eu acho que pode ser um caminho o fechamento dessa negociação. E como fechou-se a janela da Europa, para o Prato seguir para um time que ele tenha interesse e para que ele possa jogar, teria que ser um time brasileiro. O São Paulo é o que tem interesse. Com isso, até estava pronto para perder o Prato nessa janela para um clube europeu. Isso já é falado há algum tempo, um jogador valorizado. E o Atlético sabe que tem ali o Fred como uma reposição. Mas para um clube brasileiro, não sei qual seria essa repercussão. É importante ver se isso realmente se confirmar, como esse torcedor vai se manifestar. Até mesmo no estádio amanhã, né? Se isso realmente for fechado até esse jogo contra o Joinville. O fato é que o Elias estreia e isso, de certa maneira, já vai amenizar um pouquinho o clima amanhã, caso essa venda do Prato se concretize. Muito bem. Serão dias interessantes no Atlético aí para a gente acompanhar, né? Temos que acompanhar agora a movimentação do time para o jogo contra o Joinville, se o Prato se apresenta normalmente. O tamanho da reação negativa e qual a influência que ela pode ter no desfecho do negócio. Sempre tem muita. Sempre tem muita. Porque o pessoal se movimenta no mercado, descobre que está todo mundo contra e na hora do vamos uma ver. outra posição. Gente, né? Quantas negociações do futebol são surpreendentemente vazadas? Um dia depois da reação, se fecha. O Maicon no São Paulo ano passado, o São Paulo ia jogar um jogo decisivo de Libertadores, foi pago um valor como se ele fosse o God of Zaga. Assim, não tinha o menor sentido. Todos Só que nós aqui... Naquele momento, a torcida do São Paulo não aceitaria. E a diretoria concordou com a torcida do São Paulo e cedeu. E isso não acontece com o São Paulo, acontece com os clubes. Se é certo ou errado, isso é outra discussão, e eu acho que é errado. Mas o ponto é que todas as diretorias cedem. E essas coisas não vazam, nenhum repórter põe ponto escondido, contrata detetive. Nós que somos repórteres, as informações chegam com a gente às vezes até é usado para vazar isso, para ver como que reage.
Mas olha, a gente conhece o Caio, né? Não. O Caio viria com uma informação... Pode ter uma mudança de patamar. Não, mas que não fosse de negócio fechado, gente. Se o Caio entrou por telefone... O Caio é muito bem informado e é muito cuidadoso. Nossa produção já checou com outras fontes, entendeu? A questão é reverter o negócio, né? Se não botou no papel. Se não tá ali... Pode estar tudo certo, e eu acredito no Caio. O Caio é super bem informado em qualquer clube, mais ainda no São Paulo. O Caio sabe bem. E o Caio ele é super cuidadoso para ele mesmo falou. Tanto que é raro. Eu não falo. Mas assim, eu confio no Caio, mas eu não confio em palavra de dirigente. No Caio eu confio, no resto... Se não tiver assinado... Se não tiver assinado... Uma repercussão muito negativa. É porque tá fechado. Não, fechado não é assinado. Fechado... Não, tá feito, vamos fazer. Aí dá uma agulha absurda. Pode ter um acerto Atlético e São Paulo. Pode não ter acertado com o Vélez, por exemplo. Tudo isso aí vai pesar. O Vélez tem 20% do jogador. É evidente que vai querer lucrar nessa negociação. Não vai dizer que não nunca. Pra ninguém, o Vélez. Na atual situação do futebol Se fosse pra dizer não, alguém teria dito o Atlético lá atrás. Sem ver os valores, é um baita negócio pro São Paulo e um péssimo negócio pro Atlético. Bom, gente, a repercussão a gente já sabe qual vai ser, já está aqui no Twitter. O torcedor do Atlético não está curtindo a ideia. E se tivesse que escolher da informação. Caras, Robinho, Fred, Prato, dificilmente para sair seria o Prato. Sim. Acho que é o contrário. Mas tem um detalhe. É o cara com mais identificação. Tem um detalhe. Você não consegue fazer dinheiro com Fred e Robinho, né? Sim, é claro. O Robinho até sim, mas o Fred não vai receber uma proposta de 6, 7 milhões de euros. Né? Mas não teria, provavelmente, o dinheiro para investir. O Robinho é o melhor jogador hoje do Atlético, né? Acho que se saísse o Robinho nessa escala seria o que o torcedor menos quer que saia. Porque no ano passado, para mim, foi o melhor jogador do Brasil, junto com o Gabriel Jesus. Mas se o Robinho estiver em campo, eu não consigo ver Fred e Prato juntos. E aí? O Robinho jogando na do Casares, eu acho possível. Com os três em campo? Com o Roger de técnico? Com o Roger de técnico. A movimentação do Robinho é muito parecida com o que o Casares fez em Muriaé. É muito improvável que dê certo. Não que ele tente. Que ele tente fazer, né? O Henrique, o Atlético joga em casa contra o Joinville. Nós vamos continuar monitorando aí a situação do Lucas Prato. Já falamos do jogo do Galo. O Cruzeiro joga fora de casa, não. Ainda é em casa com a Chapecoense. Depois é que começa aí uma maratona fora, né? Uma maratona de muitos jogos consecutivos. Aliás, essa semana é uma semana complicadíssima em termos de planejamento para o Cruzeiro. E hoje o Mano vai ter que tentar resolver esse problema de qual time utilizar, porque a Chapecoense enfrentaria o Cruzeiro nessa quarta. O jogo seria hoje no Mineirão. Só que a Chape joga pelo Catarinense hoje contra o Avaí. Então ela solicitou na última semana o adiamento em um dia. Não foi o ideal para ninguém, porque o Cruzeiro, que estava numa situação um pouco mais tranquila, de jogar quarta e depois sábado em Juiz de Fora contra o Tupi pelo Campeonato Mineiro, vai ter que jogar quinta e sábado. Então vai ter que usar duas equipes diferentes. A Chapecoense vai usar duas equipes diferentes, porque joga hoje com o seu time titular, com os reservas também no banco de reservas, de fato, o time principal contra o Avaí no Catarinense. A Chapecoense quer ganhar uma taça ainda nesse primeiro semestre, e a taça possível é o estadual. E vai mandar um time sub-23 amanhã para jogar contra o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. O time já está em Belo Horizonte, inclusive, concentrado para esse jogo de amanhã. Então, o Mano, amanhã vai ter que colocar uma equipe e sábado outra. Resta saber qual vai ser o planejamento. Se amanhã jogam os reservas e no sábado os titulares, se amanhã os titulares e no sábado os reservas. Lembrando que no fim de semana o time já jogou com a equipe praticamente reserva, jogou só o Léo e o Rafael nessa partida contra o Tricordiano que a gente está vendo aí. Ou então se ele mescla o time, né? Faz duas equipes mescladas, observa, porque o Cruzeiro já tem um estilo de jogo definido que vem do ano passado. Os jogadores já assimilaram de forma geral. E aí é natural você fazer uma mexida ou outra, os jogadores conseguem render melhor. Embora o time, na minha opinião, não tenha jogado tão bem no domingo. Mas isso no treino de hoje a gente vai ficar sabendo. Acho que o Mano vai dar algum sinal, pelo menos, ou talvez até fale, de fato, qual é o time que ele pretende colocar em campo amanhã. Para tornar o jogo mais atrativo, mais interessante para o torcedor, há a possibilidade de estreia do Lucas Silva. Isso não está descartado, não. O Lucas Silva já está regularizado. Ele vinha treinando, não vinha jogando, né? Não joga desde o meio do ano passado, desde o mês de abril do ano passado, mas é uma partida com um peso um pouco menor, porque é uma competição que, enfim, os times não estão priorizando tanto. Talvez o Lucas Silva atue por alguns minutos, isso pode ser interessante até para mobilizar o torcedor no estádio. Mas o fato é que o Cruzeiro vai ter que lidar com esse problema e depois ainda tem outros jogos, alguns decisivos, como na próxima quarta-feira, que joga pela Copa do Brasil, enfrenta o Volta Redonda fora de casa. Agora, com esse regulamento novo, pode ser o primeiro e último jogo do Cruzeiro se o Cruzeiro não se cuidar nesse jogo no Rio de Janeiro. Depois ainda joga fora de casa contra o RT e ainda tem um jogo da Primeira Liga fora de casa contra o Joinville na semana seguinte. Então, uma maratona de muitos jogos consecutivos, com viagens, e é um momento para o Mano tentar também observar os jogadores do elenco como um todo.
para chegar ao fim dessa maratona de fevereiro com o time formado já para a sequência da temporada. Vamos ver qual vai ser o time que ele vai colocar em campo nessa partida de amanhã. Lembrando que se o Cruzeiro vencer a Chapecoense, está classificado na Copa da Primeira Liga, já garante vaga nas quartas da competição, restando saber se vai ser primeiro ou segundo. O primeiro joga a partida única das quartas em casa. O segundo vai ter que sair, no caso do Cruzeiro, sair de Belo Horizonte.